Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma videoaula do canal Rafael Leite e hoje estaremos discutindo sobre divisão social e obrigações dos servos feudais. Quando falamos sobre divisão social, pessoal, é importante destacarmos que o período inicial da Idade Média, a sociedade se dividia em três grupos, cada um deles com funções pré-determinadas pelo pensamento teocentrista, que era o pensamento que dizia que Deus era o centro de tudo e todas as coisas que ocorriam eram explicadas unicamente pela sua vontade. A partir desse pensamento teocentrista e desse suposto ordenamento de Deus, víamos a presença, por exemplo, do clero, dos nobres e dos camponeses. Mas quem era o clero? O clero representava 0,5% da população geral e era formado por padres, bispos, arcebispos, cardeais e o Papa, ou seja, membros da Igreja Católica. Nobres representavam 1,5% da população geral. Eles aí eram formados por marqueses, barões, condes, duques e reis. E por fim, tínhamos a grande massa de pessoas. Eu digo a grande massa porque estes representavam 98% da população geral, os camponeses. Eles eram formados pela grande massa de trabalhadores do campo, que tinham que trabalhar para manter-se e também manter-se a si, a sua família e também os dois grupos de cima. É importante destacarmos, pessoal, que o grupo do clero e da nobreza, eles defendiam-se mutuamente. Haja vista que o segundo filho dos senhores feudais, ou dos nobres, melhor falando assim, geralmente era encaminhado para os serviços da igreja. Então, nobreza e clero, eles tinham basicamente a mesma origem. Então eles ajudavam-se mutuamente, abraçando uns aos outros, enquanto os camponeses terminavam tendo que pagar a conta. Aqui tem uma imagem, por exemplo, do clero, né? A sua relação direta com o rei, nobres, bufão, que eram os bobos da corte, e a grande massa aqui, se vocês forem observar, a grande maioria temos camponeses. Quais eram as funções desses grupos? Segundo Aldebaran de Laon, um padre católico do século V, a função desses grupos era o seguinte: o clero foi predeterminado por Deus para rezar, ou seja, os membros do clero, a função deles era rezar. Os nobres, por outro lado, a função deles era guerrear, algo que era praticamente quase inexistente durante a Idade Média. Dificilmente você vai ver conflitos e esses nobres guerreando. Mas se caso houvesse uma guerra e o rei necessitasse dos mesmos, estes deveriam guerrear, liderar as tropas. E os camponeses, a função deles era trabalhar, porque a partir do trabalho eles conseguiriam agradar a Deus. Os servos tinham várias obrigações. A primeira delas, a que a gente pode destacar, era a corvéia, que era trabalhar nas terras dos senhores feudais 2 ou 3 vezes por semana, ficando toda a produção dessas terras senhoriais, que era a terra dos senhores, destinadas à manutenção dos nobres, ou seja, eles trabalhavam gratuitamente 2 ou 3 dias da semana, porém, toda a produção que viesse a existir nessa área era destinada exclusivamente aos nobres. A talha era o aluguel, por exemplo, eles trabalhavam no manso servil ou nas terras comunais, e para eles poderem trabalhar nessas terras comunais, na pastagem ou até ter o espaço de moradia, eles deveriam pagar a talha, que era uma forma de aluguel. Temos ainda a banalidade, que eram impostos pagos por dias festivos, o uso do forno, do celeiro, dos moinhos de vento,
os tonéis do lagar, caso fosse produzido vinho, e também as ferramentas, ou seja, todos esses elementos também eram pagos impostos extras, que eram chamados de banalidade. Existia ainda a mão morta, que era o imposto pago pelos membros de um parente falecido. Quando a pessoa morria, o seu parente, caso quisesse permanecer morando na mesma casa e usufruindo das terras que eram pagas pela talha, eles deveriam também pagar um imposto à igreja chamado de mão morta. Imposto este que é bastante criticado por um filósofo iluminista chamado Voltaire, no livro Dicionário Filosófico. E essa mão morta ficava para a igreja, ok? Então, existia também esse imposto. Existia a taxa de justiça, sempre que um camponês requisitasse a presença de um nobre para julgar algo, era pago uma taxa. Existia a taxa do casamento, que as pessoas que desejassem casar com pessoas de domínios diferentes, ou seja, de outros feudos, deveriam pagar. Existe algo curioso nesse último imposto aqui que eu estou citando, que eu botei aí nos slides, pessoal, que é o fato de não pagar. Se a pessoa não pagasse no tempo determinado, os primeiros dias, inclusive a noite de núpcias, da esposa daquele camponês, geralmente era com o nobre. Ele só veria sua esposa, ou só conseguiria ter contato físico com ela 3, 4 dias, uma semana após o seu casamento. A maioria dos camponeses eram obrigados a ver isso ocorrer, até porque eles não tinham condições de pagar. E eu me esqueci aí de colocar, pessoal, mas ainda poderíamos citar o dízimo aos domingos. Então, todos esses aí eram impostos que os camponeses pagavam. Não é à toa que nessa época o conceito de beleza vai ser gordo, ou seja, estar acima do peso. Haja vista que os camponeses passavam uma fome tremenda. Inclusive, existem vários contos infantis da época. Inclusive, a gente pode citar o Pequeno Polegar, né? Onde os camponeses chegavam a abandonar seus filhos para não os ver morrer de fome. Então a vida era muito sofrida. E basicamente os únicos que estavam acima do peso, que eram bem alimentados, eram nobres e clérigos. Então o grande desejo, o que o camponês considerava como belo, era o ter alimento em fartura. Haja vista que boa parte do seu trabalho, a maior parte, ia para pessoas que não trabalhavam com o campo. Aqui tem uma imagem para finalizarmos, mostrando o trabalho do campo, nobre, dando ordem aos camponeses, mas sem sequer pegar em uma enxada, uma foice. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Dúvidas, comentários, postem aqui no canal. Os comentários aí estão aí embaixo, vocês podem compartilhar suas dúvidas. Também podem nos seguir no Instagram, no Facebook. Podem entrar em contato comigo a partir dessas redes sociais, que também estaremos aqui para interagir com vocês e dar as devidas orientações acerca dos conteúdos. Desde já agradeço por tudo e desejo a todos vocês bons estudos.